Glória a Deus. Meus irmãos, com grande satisfação e alegria em meu coração, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor William, bispo William, meu querido. Como o Espírito Santo testifica, né, irmãos? É a primeira vez que eu olho para aquele homem. E tem lugar que a gente chega e a gente sente algo tão bom da parte de Deus. Tem lugar que você chega que você não sente nada, você sai da mesma forma. Mas eu estou aqui aproximadamente 10 minutos, 15 minutos, e eu já pude perceber algo grandioso nesse lugar. Você crê nesse lugar? Diga para quem está do seu lado: Deus vai te levar em outra dimensão aqui nessa noite, se você acreditar. Aleluia. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Louva a Deus pela vida da Tatiane, que nos convidou, através do pastor, para que pudéssemos transmitir uma palavra da parte de Deus ao coração da igreja. Minha família está comigo, minha esposa, minhas 2 filhas. Eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, irmãos. E Deus tem nos levado a alguns lugares e tem feito algumas coisas que nós ficamos até boquiaberto, porque em uma época de tamanha dificuldades, o Senhor tem cuidado de tudo. Eu acredito que é a misericórdia, é a graça dele. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Tamanho o calor que está, e nós estamos aqui adorando e glorificando a Ele. Amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Quem trouxe Bíblia, levante assim em nome de Jesus. Aleluia, isso. Abra comigo no livro do Gênesis, no capítulo 3. Capítulo 3 do livro do Gênesis. Glória a Jesus. Quem achou Gênesis capítulo 3, diga: eu amo meu pastor. Isso. Quem não achou, diga assim: eu amo também. Diz assim a palavra do Senhor: a tentação de Eva e a queda do homem. Vamos ler até o verso de número 10. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus,
sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ela comeu com ela, e ele comeu com ela. Então foram abertos os vossos olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou Deus, o Senhor Deus, a Adão e disse-lhe: onde estás? Verso de número 10. E ele lhe disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Glória a Deus. Meus amados, o Senhor ministrou uma palavra em meu coração, e eu tenho por hábito, sempre quando o Senhor ministra esta palavra em meu coração, me doar para a palavra, deixar o Espírito Santo me levar na palavra. E o Senhor ministrou esta palavra em meu coração. Esse texto, eu costumo dizer que é um texto muito conhecido, haja vista que a maioria das pessoas que aqui estão já ouviram dizer sobre essa história, já ouviu algum pregador pregar dentro desta história. Mas esse texto, ele é pouco pregado, ele é pouco ministrado hoje em dia, ele é pouco transmitido hoje em dia, uma vez que esse texto, preste atenção, ele não vai falar sobre chave de carro, esse texto, ele não vai falar de chave de casa, esse texto não vai dizer que Deus irá colocar dinheiro na nossa conta, esse texto não vai dizer que a nossa vida é como uma roda gigante, que Deus vai te tirar de baixo, vai colocar em cima. Esse texto, ele não vai dizer que nós vamos receber grandes riquezas, mas esse texto, ele vai revelar algo em que a nossa geração precisa ouvir. Esse texto vai revelar algo em que a nossa geração precisa e necessita ouvir, que vai revelar a misericórdia, a graça e o amor de Deus para com a nossa vida. Mesmo o ser humano sendo tão falho, mesmo o ser humano sendo tão desobediente à ordem de Deus, esse texto irá transmitir ao nosso coração. Quando eu leio o capítulo de número 3 do livro do Gênesis, o Senhor ministra algo em meu coração sobre mudança de ambiente. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim para ele: Deus muda ambiente. Diga para ele: Deus muda ambiente. Por que você está dizendo isso, pastor? Eu estou dizendo isso porque nós estamos habituados a olhar para algum ambiente e fazer um juízo de valoração. O que é isso, pastor? O que é esse juízo de valoração? Preste atenção. Às vezes nós vamos olhar para uma pessoa que é bem sucedida na igreja, ela é bem vista na igreja, porque Deus o abençoou, e ele tem posse, e ele tem um bom carro, e ele tem uma boa casa, ela tem um bom carro, ela tem uma boa casa. Parece aparentemente em que a sua vida, ela não tem problema, e algumas pessoas vão olhar para ela e vão fazer um juízo de valoração, e vão dizer: certamente Deus está na vida daquela pessoa, Deus está naquela família,
Por que Deus está na vida dela? Por que Deus está na família dela? Ora, é bem simples. Essa pessoa fazendo esse juízo de valoração vai dizer porque ela tem posse, porque ela conquistou, porque ela chegou em alguns lugares, porque ela alcançou alguns patamares, porque ela se veste bem, porque ela anda bem, porque ela come bem, porque as fotos dela nas redes sociais transmite que Deus está na vida dela. Agora veja bem, na contramão desse pensamento, outras pessoas que talvez está na igreja, servindo o mesmo Deus, orando para o mesmo Deus, carregando a mesma cruz, ela está na prova, ela vive debaixo de uma grande luta, ela não tem uma boa casa, ela não tem um bom carro, ela não tem dinheiro, ela não tem um bom trabalho, e algumas pessoas vão olhar para ela e vão fazer um juízo de valoração, e vai dizer assim: Deus certamente não está lá, Deus certamente não faz parte da vida dela, porque olha a vida que ela está vivendo, olha a situação que ela está vivendo. Agora deixa eu falar, eu vou dizer para você que nós não conseguimos na ciência humana compreender aonde Deus está e aonde Deus não está. Eu posso olhar para você e dizer que Deus está na sua vida, e talvez você está passando por uma prova e nem você acredita que Deus está na sua vida. Agora, para entender isso que eu estou dizendo, é só nós voltarmos às páginas da Bíblia Sagrada, no capítulo de número 1 do livro do Gênesis. Olha o que diz, lá no verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Tem um ponto e uma vírgula e vai dizer o seguinte: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Olha como que estava este ambiente. Não era um ambiente de riqueza, não era um ambiente de glória, não era um ambiente que tinha prata, ouro, não era um ambiente que tinha grandes fortunas, mas era um ambiente na qual o Senhor está dizendo: havia trevas sobre a face do abismo, mas tem um porém: o Espírito Santo do Senhor pairava sobre a face das águas. O que eu quero dizer para você nessa noite: talvez você não tenha uma boa casa, mas Deus está nela. Talvez você não tenha um bom emprego, mas Deus está nele. Talvez você não tenha dinheiro, mas dessa maneira Deus está aí. Talvez você não prega direito, mas quando você prega Deus te usa. Talvez você não canta direito, mas quando você canta Deus te usa. Você vai olhar para mim e vai dizer: pastor, você nem sabe aonde está o meu filho. Eu não sei mais aonde ele está. O Senhor está protegendo e o Senhor está guardando. Você mora num bairro simples, mas Deus está presente. Quem acredita nesta palavra, levanta a mão lá em cima e adora o nome dele. Diga para quem está do seu lado: não se preocupe. Diga para ele: não se preocupe. Não importa como está a sua vida. Diga para ele: não importa como está a sua casa. O que você tem que acreditar é que o Espírito Santo paira sobre a sua casa. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai dizer: haja luz, e vai haver luz na sua casa. Quem acredita? Irmãos, este ambiente, Deus tinha tudo para não estar, mas fez questão de estar. Deus tinha tudo para não estar, mas fez questão de estar. Escute, eu vou deixar esse texto de Gênesis
para o final. Porque eu disse que Deus muda ambiente. O primeiro ambiente, Deus tinha tudo para não estar, mas estava. O segundo ambiente, parecia que Deus não estava, mas estava. O terceiro ambiente, Deus estava, mas parecia que Ele não estava. Por que eu estou dizendo isso? Porque não tem para onde eu correr. Não tem para onde você correr. Deus te pegou aqui hoje. Um ambiente, Deus tinha tudo para não estar, mas estava. Outro, parecia que Ele não estava, mas estava. Outro, Ele estava, mas parecia que Ele não estava. Aonde está isso, pregador? Chute. Parecia que Deus não estava, mas estava. A Bíblia vai dizer sobre um período chamado período de Juízes. O pior período, teologicamente falando, da Bíblia Sagrada. Cada um andava segundo o desejo do seu coração. Cada um fazia aquilo em que dava na telha. A pessoa agia por impulso. E lá no capítulo de número 6, você vai ver um homem por nome de Gideão. A Bíblia diz que nesse período o Senhor autorizou, permitiu, em sua vontade permissiva, que aquele povo fosse saqueado. Estava Gideão na história, havia feito a colheita de trigo, colocado em um lagar, e estava malhando o trigo num lagar. O anjo do Senhor vai aparecer para Gideão, e vai dizer assim, ó: eis que eu sou contigo, varão valoroso. Ora, como é lindo ver Deus falar desta maneira com a gente. Deus fala: eu sou contigo, varão valoroso. Eu sou com você, varoa valorosa. Mas escute, Gideão vai olhar para Deus e vai dizer: Senhor, como pode o Senhor ser comigo? Como pode o Senhor agir na minha vida e na vida do meu povo, sendo que meu povo está vivendo à margem da miséria? O meu povo está sendo roubado. O meu povo planta e quem colhe é o inimigo. O meu povo quase não tem o que comer. Se é o Senhor que fala comigo, dai-me um. Pergunte para quem está do seu lado: você quer um sinal mesmo? Deus vai falar para ele: Gideão, eu vou te dar um sinal, mas eu quero alguma coisa em troca. Não é que Deus barganha, não é isso. Mas para chegar em alguns lugares, nós precisamos abrir mão de algumas coisas.
Nós precisamos abrir mão de alguma coisa. E Gideão vai olhar para ele e vai dizer: pois bem, Deus, o que o Senhor... Você vai fazer o seguinte, Gideão: você vai lá no bosque do seu pai, vai cortar todas as árvores do bosque, exceto essa que é o poste de ídolos, aonde as pessoas oravam a Baal, amarravam uma fita, e aquele lugar se tornava sagrado ao Deus que não era o Deus de Israel, ao Deus que não era o meu Deus, a um Deus que não era o seu Deus. Mas estava lá, Deus falou: corta todas as árvores, exceto essa. Por quê? Porque essa árvore você não pode cortar. Essa árvore você vai ter que arrancar ela, com a raiz e tudo. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? É que tem coisa na minha vida, é que tem coisa na sua vida que até pode ser podada, que precisa podar para nascer coisas melhores, mas tem coisa na minha vida e na sua vida que não merece poda, e tem que arrancar com raiz e tudo, porque só saindo com a raiz e tudo vai haver cura de verdade. Quem acredita nisso? Levanta a sua mão direita, levanta a sua mão direita assim, levanta, levanta, levanta. Sabe aquela depressão que quer te pegar? O Senhor está dizendo: vai sair com a raiz e tudo. Sabe aquela bênção que está lá no fundo e você não consegue tirar? Vai lá no fundo onde está a raiz e vai colocar para fora agora. Quem acredita nesta palavra, vai adorando ao nome dEle. Pode aplaudir Jesus agora, ó. Diga para quem está do seu lado: não tenha medo. Arranca com a raiz e tudo hoje. Diga: vai haver cura na sua vida. Diga: vai haver transformação, porque você vai colher e o inimigo não vai roubar mais. Diga, 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 diga: Deus vai sarar a sua terra. Diga: Deus vai sarar o seu negócio. Deus vai sarar a sua família. Aleluia. Tem que arrancar com a raiz e tudo. Escute: enquanto você estiver podando, você vai estar alimentando.
Diga para ele: Deus quer que você cuide da sua raiz. Agora pergunte para ele: aonde você tem lançado a sua raiz? Aleluia. Aleluia. É tão conhecido que Gideão estava malhando trigo no lagar. Malhar trigo no lagar é diferente, porque o lugar exato para malhar o trigo era em um campo aberto. O fruto era separado da palha. Soprava-se o vento e separava a palha do fruto. E Gideão estava malhando o trigo no lagar, o lugar fechado onde era pisado as uvas. Mas eu perguntei para Deus, eu disse: Deus, o Senhor quer me dizer alguma coisa nesse texto, além da cura da raiz? Vento separa o peso morto do fruto. Aleluia. Sabe aquele momento que parece que o seu telefone não toca, você não recebe a mensagem de ninguém, você fica sozinho? Pois bem, é Deus separando o peso morto do fruto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor está dizendo: ei, não fica triste se você ficar sozinho, se alguns amigos te abandonarem, se o teu telefone não tocar. Sou eu separando o peso morto daquilo que é fruto, diz o Senhor. Aleluia. Porque amigo para usar, para chamar para fumar maconha, tem um monte. Amigo para chamar para ir para baile funk, tem um monte. Agora Deus quer um amigo que te chama para ir orar, para ir consagrar a vida, para ir louvar ao Senhor. Daí é fruto. Quem está entendendo o que Jesus está dizendo? É melhor andar sozinho e ser fruto do que ter um monte de amigo e ser palha morta, peso morto. Era manda carabaixo. Ele foi lá e separou
32 mil pessoas, repita comigo, 32 mil pessoas. Uma galerinha aí. Só que Deus precisava separar a palha do fruto. Está assim de gente, mas com pouco fruto. Aleluia. E Deus está dizendo: o que está acontecendo na nossa geração, o que está acontecendo nos últimos dias, sou eu separando a palha morta daquilo que é fruto. Porque quem é fruto adora, apesar de qualquer situação. Pode estar com o armário vazio em casa, mas está na igreja adorando, está glorificando, está exaltando o nome daquele que tudo pode. Deixa eu ver se aqui tem fruto nesta noite. Só quem é fruto nesta noite, levanta a mão e adora o nome de Deus. Eu estou mudando esse ambiente na qual você pensava que eu não estava. E eu vou provar para você que eu estou. O que você tem na mão? Ele diz: eu tenho uma espada, um cântaro na mão e uma tocha acesa. Você está lá no bar tomando cachaça, mas você veio nessa noite e Deus está dizendo: faz barulho. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Era para você estar lá no pancadão, mas você está aqui, e aqui tem barulho, aqui tem barulho. O diabo não entende nada, mas tem barulho. Levanta a mão lá em cima e faz barulho. Fala em línguas nessa noite. Enquanto você faz barulho aqui, o Senhor visita a sua casa lá. Enquanto você faz barulho aqui, o Senhor visita o seu lar, o seu emprego, a sua escola, o seu filho, a sua família. Eu costumo contar isso, irmão, mas vem no meu coração. A irmã morava do lado de um terreno baldio. Escute aqui, escute aqui.
A irmã morava ao lado de um terreno baldio, onde tinha umas pessoas que vendiam uns negocinhos. E a irmã entrou na prova. Entrou numa prova tão grande, jovem, que ela começou a orar baixo. E quando ela o percebeu, ela estava gritando. Vai olhar um para o outro e vai dizer assim: Bispo William, nós vamos apresentar uma peça para essa mulher aí. Nós vamos lá no mercado e nós vamos fazer uma bela compra. Mas uma bela compra mesmo. Só que ela está clamando ao Deus dela. E no dia da entrega, nós vamos falar para ela que foi o diabo que mandou entregar na casa dela. Vamos ver a reação dela. Foram lá no mercado. Cada um pegou um carrinho. Tudo do bom e do melhor. 2 carrinhos cheios. Mandaram entregar. E mandaram avisar junto: olha, depois que ela receber, você vai olhar para ela e vai dizer que não foi Deus que mandou, que foi o diabo que mandou entregar. Ela e disse: olha, mas tem um porém. Não foi esse Deus que mandou entregar, foi o diabo. Ela levantou a mão lá em cima e disse: não tem problema, porque quando Deus manda, não tem problema, porque quando Deus manda, o diabo tem que obedecer. Quem está entendendo, adora o nome. Oh glória, Deus deu a vitória. Deus transformou um ambiente de miséria em um novo ambiente. Agora escute. Tem um segundo ambiente. Eu disse que nesse ambiente parecia que Deus não estava, mas Deus estava. O outro ambiente eu disse que Deus estava, mas parecia que não estava. Que ambiente é esse, pastor? João, no capítulo 3, ele vai dizer que Jesus foi convidado para umas bodas, capítulo 2. Te convida para uma festa, esperando que lá vai acabar alguma coisa. Ninguém te convida
esperando te dar uma notícia ruim. Ninguém te convida para passar vergonha. Mas escute, a Bíblia diz que Jesus foi convidado e convidou junto com ele os seus discípulos. E a festa continuou, até que certa altura da festa acabou o vinho. O vinho era um sinal de alegria. O vinho era um sinal que a pessoa estava cuidando dos seus convidados. A Bíblia que a mãe de Jesus correu até ele. Ele disse: mulher, não é chegada a minha hora. Algum tempo depois, mesmo Jesus presente, alguma coisa se extinguiu. Significa dizer que a presença de Jesus na minha vida e na sua vida não significa ausência de problemas. Diga para quem está do seu lado: se você está no problema, sabe que Jesus está aí, aguente firme, porque Ele vai transformar o bom em excelente. Se está indo tudo bem, eu permaneço na igreja. Se está ocorrendo tudo bem, eu venho para o culto, eu oro em casa, eu participo junto com os irmãos das reuniões. Mas ao invés de se afastar de Jesus, se aproximar dele.
Você pode pegar na mão de quem está do seu lado e dizer assim: não espere alguma coisa acabar na sua vida para você se aproximar de Jesus. Diga para ele: Jesus quer aproximação hoje. Aleluia. Sei se você vai suportar nessa noite, mas Jesus está dizendo: eu estou tirando tudo aquilo que não presta, para dar lugar àquilo que presta na sua vida. Eu estou tirando tudo aquilo que é impuro, para dar lugar àquilo que é puro. Se você crê, adora o nome dele. Eu disse que ele estava, mas parecia que ele não estava, porque alguma coisa acabou, e isso é o Evangelho. É servir a Jesus, mesmo se alguma coisa acabar. Deus transformou um ambiente em que parecia que ele não estava, aonde o povo estava sendo roubado, destruído, em um ambiente novo de vitória. Ele transformou um ambiente na qual ele estava, mas parecia que ele não estava, aonde alguma coisa acabou, e lá houve um vinho excelente. Agora eu disse que parecia
neste ambiente em que ele tinha tudo para não estar, mas estava. Por quê? Aqui você não toca. Deus é um Deus de limite. Repita comigo: limite. Limite. E ao desobedecer, pecaram. Ao pecar, descobriram um mundo que não outrora não sabiam. Procuraram o lugar e tentaram se esconder de Deus. Bíblia que Deus descia todos os dias na viração do dia. E naquele dia, após o seu pecado, após a sua queda, eles vão se esconder atrás de uma árvore. Escute. Diga assim para quem está do seu lado: você sabia que se Deus fosse olhar para você e para mim, Ele passava bem longe daqui? Agora diga assim para Ele: mas porque Ele olha para a cruz, Ele desce para te tocar nessa noite. Diga assim para ele: o diabo queria que Deus não estivesse aqui, mas Ele está aqui nessa noite para te arrancar de trás da árvore e te dar uma veste nova e conversar com você. Quem pode adorar a Jesus nessa noite? Aleluia, aleluia. Pode aplaudir Jesus. Bispo, pode cantar aqui alguém? Cantar um louvor de adoração? Será Deus. Aleluia. Pode, para nós encerrarmos aqui. A fé não está. Olha o que o Senhor está te ensinando nesse texto. Quando o ser humano erra, a tendência é o quê? Se esconder. A tendência, bispo, quando erra, é procurar um lugar e se esconder. Eles procuraram uma folha de figueira para cobrir o seu erro, cobrir o seu pecado. Olha o que Deus está dizendo: primeiro, nunca mais você vai tentar se esconder de Deus, independente de qualquer coisa. Você pode ter errado, pode ter falhado, mas mesmo assim, você não vai se esconder de Deus.
enganar a Segundo, nunca mais, depois que você errar, você vai tentar cobrir o seu pecado com qualquer coisa que seja. Escute, eu vou dizer isso. Se eu fosse você, eu jogava as duas mãos para cima após eu dizer, e glorifica a Deus bem alto, porque o diabo não gosta disso que eu vou dizer agora aqui. Sabe por quê? Nós nunca mais vamos tentar esconder de Deus, e nem cobrir as nossas falhas com qualquer coisa que seja. Sabe por quê? Porque nada pode cobrir os nossos erros e as nossas falhas, a não ser o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Quem acredita no poder do sangue de Jesus, levanta a mão. Pode soltar o louvor de adoração. Pode adorar a Jesus por um minuto. Pode adorar a Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é Deus. Aleluias. Não importa as circunstâncias. Aleluia. Ele é Deus. Ele sempre Pegue na mão desse crente que está aí do seu lado. Joga ele aí em cima, assim, a mão dele. Se você conhece, adora Ele. Isso, pode fechar o corredor. não está firme. O ambiente. Louvor. Ele vai transformar o seu ambiente. Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se prepara. Mas se fechar, Se prepara. continua sendo Deus. A misericórdia dele está sobre a sua casa. Eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, saia daqui nesta noite continua sendo Deus. tendo certeza que não importa como está a sua situação, Deus transforma. Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo,
certo. Mas se não der, Ele continua